nós vamos nos preparar para a palavra. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e nós vamos fazer aquela confissão de fé. E eu estou nessa série, a série Oração que Funciona e Produz Resultados. E foi a primeira parte domingo passado, agora é a segunda parte, que eu estou intitulando 7 passos para receber respostas de oração. Eu queria que você ficasse de pé, nos preparar para o Espírito Santo falar conosco. Você tem a Bíblia de papel? Quantos tem aí? Levanta ao céu e diga assim: eu amo a palavra de Deus. Então confesse com fé bem alto, fala assim: eu sou, eu tenho e eu posso tudo que está escrito na palavra de Deus. Meu coração está aberto, a minha mente está alerta para ouvir a voz do Espírito Santo, e eu profetizo e sei que serei transformado. Glória do Senhor. Agora vamos falar como um exército: e nunca mais serei o mesmo. Eu creio, eu creio. Então, ainda em pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46. Marcos 10, 46. Essa história aqui é fenomenal. E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez estava mais. Diga toda a igreja comigo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Amado Deus, obrigado, Senhor, a tua presença é real neste lugar. Senhor, eu oro para que essa série transforme nossas vidas, a vida da igreja, e nos leve a um tempo novo na nossa vida de oração. Nos leve, Senhor, a experimentar uma dimensão de respostas de oração, de vida com Deus na oração, cuja nunca experimentamos antes, numa dimensão tão poderosa. Eu queria que você orasse onde você está. Você vai falar com o Senhor. Fala: Senhor, eu quero sim, meu Pai, ter uma experiência tão maravilhosa, tão maravilhosa. Espírito Santo, nós te damos toda a liberdade para o Senhor agir aqui durante a mensagem. Vem nos tocar. Queremos sentir o toque da unção, o toque da glória, o toque da presença do Senhor. Oh, aleluia. Alguém pode abrir os seus lábios para adorar o Senhor? Fala: Espírito Santo, nós estamos aqui sedentos. Queremos o Senhor, queremos a unção que nos ativa, que nos prepara. Em nome de Jesus, queremos ser tocados pelo Senhor. Senhor, eu falava contigo antes do culto que eu quero vir nesta noite para prestar um culto de adoração, para me entregar ao Senhor e poder ser tocado, ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Eu sinto que você pode orar com quem está ao teu lado, colocar a tua mão no ombro dele, se você tem essa liberdade, ou pegar na mão e falar: deixa eu orar com você. Que essa palavra não entre no ouvido e saia no outro, que essa palavra não se esqueça amanhã quando você acordar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, nós exaltamos o teu nome, nós exaltamos o teu nome. Ouça agora a oração da tua igreja, Senhor. Eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para me render aos teus pés, eu vim aqui para derramar o meu coração. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Age no nosso meio, Pai. Vem, ouça o clamor, ou para milagres, restaura, renova as forças do teu povo agora. Vem trazer essa chuva de alegria, Pai. Oh Senhor, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Fala para esse irmão: se prepara, o Senhor vai falar com você. Você pode se sentar. Eu tenho aprendido esses princípios ao longo dos anos com o pastor Eibe, que é uma referência de fé, de oração, e me abençoa tanto. E através da visão do discipulado,
eu pude entender que no discipulado nós somos desafiados a ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Jesus. Então nós falamos do porquê que muitos na igreja não têm tido a experiência de ter uma oração que produz resultados, uma oração que funciona. E na primeira parte, eu não sei se você estava domingo passado, se você não ouviu, então assista pelo YouTube, pelo Spotify. Você precisa ter aquela base bíblica, teológica que eu ministrei sobre 8 verdades preliminares sobre oração. Então nós lançamos uma base para nós entrarmos hoje de falar sobre passos para receber respostas de oração. E na verdade, domingo passado eu já comecei a primeira, que não vai dar tempo de eu relembrar tudo, mas a primeira foi: confirme no Espírito o que você quer e encontre nas Escrituras a base que sustenta o seu pedido. Então, confirme no Espírito o que você quer. O Espírito vai te falar, essa é a direção certa de orar, e você encontra as Escrituras que sustentam o seu pedido. Você vai orar baseado na palavra. Nós falamos que na Bíblia existem pelo menos 7 tipos de oração. E a oração que nós estamos começando a analisar, estudar, é a oração, a mais básica, é aquela oração de petição pessoal. É a minha vida de oração. Pai, eu estou pedindo para mim, eu estou orando. Jesus falou, você vai pedir ao Pai, e Ele vai aumentar a sua alegria, porque Ele vai te responder. É o que nós aprendemos semana passada. Quantos aqui de verdade querem ver as respostas de oração na sua vida? Levanta a sua mão, fala assim: eu quero ver os resultados na minha vida de oração. Então diga bem forte: eu preciso aprender a ouvir o Espírito Santo e a encontrar as Escrituras que sustentam o meu pedido de oração, para que eu tenha fé nas promessas da palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Então nós vamos agora para o segundo passo, nós vamos prosseguir. Qual é o segundo passo que você não pode esquecer, que a Bíblia nos ensina, para que a igreja tenha resposta de oração, a oração que funcione? O segundo passo é esse: faça o seu pedido a Deus e creia que naquele instante que você está orando, você já recebeu. Bom, nessa história de Bartimeu, nós temos princípios revelados aqui que a gente tem que entender a dinâmica do poder da oração e de como Deus age. Nós lemos a história desse cego mendigo Bartimeu, e é interessante, você tem que analisar o contexto. Quem era Bartimeu? A língua falada naquela época, naquele momento, a língua falada nas ruas era o aramaico. Por mais que a Bíblia foi escrita no grego, a língua oficial, mas a língua popular era em Jerusalém, o aramaico na região, e aqui em Jericó. Em aramaico a palavra bar é filho, creio que você já sabe disso. Então Bartimeu é filho de Timeu. Timeu é um nome tão conhecido no judaísmo. Existiram outros Timeu. E quem é esse Timeu? A história da tradição judaica e cristã, por mais que não está registrado na Bíblia, passa por gerações essa história que é conhecida que Timeu, ele foi um grande general judeu, e ele, como um general judeu do exército judaico de Israel, ele se rebela contra a tirania do Império Romano. Você sabe que o Império Romano colonizava Israel quando Jesus veio à terra. E aí o Império Romano, ele massacra a rebelião, ele mata esse general Timeu, e como vingança, o Império pegou todos os bens dele, sequestrou os bens, deixou o restante da família na miséria, e para piorar, pegou o filho, aqui o Bartimeu, e furou os olhos dele, e aí ele ficou cego. Essa é a tradição da história. Então, ele passa por isso, ele se torna um mendigo, porque perdeu tudo da família, e ele era cego por causa dessa vingança do Império Romano. Então, ele estava lá, mendigando para sobreviver, e ouve que Jesus de Nazaré estava passando pela rua, e ele começa a clamar. Você viu o texto? E ele começa a falar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo queria que ele calasse, ele estava atrapalhando. Sabe, um princípio que eu aprendo aqui: nunca deixe ninguém abafar a sua fé.
sua fé que te leva a orar, a declarar, a se mover em Deus, sempre vai vir uma oposição para abafar uma fé que incomoda, uma fé ousada, uma fé que fala: Deus vai fazer, eu sei que Deus está movendo aqui, Jesus está passando aqui. Quando ele viu a oportunidade, ele clama. Só que quando ele chama a atenção de Jesus, você vê no texto que Jesus, aí no verso anterior, faz uma pergunta para ele, que parece ser tão óbvia, né? Se não me engano é o verso 49, Jesus, ele fala, o que você quer que eu te faça? Jesus fala para ele: olha, eu estou te dando uma oportunidade. Você fala, se Jesus está ali, vendo que ele era cego, o porquê que Jesus iria fazer essa pergunta parecendo tão óbvia, que só teria uma resposta: eu quero ver. Sabe, uma das respostas aqui do verso 51, olha aqui, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu lhe faça? E ele, claro que vai responder aqui: mestre. Ele chama Jesus de mestre. Eu quero tornar a ver. Agora, somente agora ele falou isso, porque quando ele viu uma oportunidade de chamar a atenção de Jesus, de clamar, a Bíblia diz no verso 48, que o que ele gritava é: tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Isso é um grito da alma que nós temos: Senhor, tem misericórdia. Mas isso é tão genérico para todo mundo em volta, ou para o próprio céu, para Deus. Então eu aprendo uma verdade aqui, que orações genéricas podem receber respostas genéricas. Sabe, Jesus, ele tira o genérico, porque clamar por misericórdia era: me tira dessa mendigância, me tira desse lugar. Podia ser da coisa, estão me apertando. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor me torne rico. E aí, é genérico clamar a misericórdia. E Jesus então traz algo específico, objetivo, na pergunta: o que você quer? E aí ele responde: agora eu quero que o Senhor me cure, para que eu torne a ver. Então diga comigo: a minha oração, que gera fé, precisa ser específica. Porque a oração que não é específica, ela não gera fé. Você fala: Senhor, tem misericórdia, faz tudo. Você está com preguiça de orar, você está com preguiça de ter um objetivo claro. E aí quando você começa a ter misericórdia e resposta, você nem lembra do que é da coisa que você quer misericórdia, que se Deus responde você nem tem um testemunho para falar: Deus está fazendo, Ele está tendo misericórdia de mim. Mas Jesus, ele faz perguntas específicas para te levar a você ter orações específicas, para não ter oração vaga, respostas vagas. Tem me entendendo? Diz amém. Então, uma oração específica, ela gera fé. Orações específicas, ela fala: meu Deus, específico isso, que eu tenho que crer, eu tenho que ter fé. Quando não é específico, fica muito abstrato, você joga no ar, misericórdia dessa situação. E aí tudo que vier é lucro. Quem está me entendendo? Mas quando você se torna específico: eu quero, olha o verso 51, mestre, eu quero tornar a ver. Por quê? Possivelmente não era um cego de senso. Ele fala: eu já vi antes. Furaram os meus olhos. Eu já vi antes. E o que eu quero tornar a ver. Isso talvez traz o respaldo para essa tradição histórica passada por gerações, a história da família desse Bartimeu. Agora, algo poderoso acontece. A palavra do Senhor diz, no verso 50, que quando o Senhor vai até ele, as pessoas falam: o mestre está chamando você, tem bom ânimo. A reação dele foi jogou a capa. Que capa era essa? O Império Romano, para identificar quem podia ter autorização para mendigar nas ruas das cidades do Império, Jerusalém e Jericó, precisava ter uma capa. Geralmente ela era preta. Era uma capa dada pelo Império Romano, que identificava que a pessoa de fato era cega, no caso, e que ela poderia ter autorização do governo para mendigar. Então, era como se fosse: aquele é verdadeiro, quem quiser dar uma esmola para ele, ele vive disso, então pode dar. Então aquela capa era um símbolo de identidade, era algo que aprisionava ele. Ele lançou aquilo, ele falou: isso não vai ser mais a minha realidade.
Mas isso foi antes de ser curado. Isso foi um grande ato de fé. Ele joga fora o que poderia sustentar a vida dele. Ele joga fora uma identidade de mendigo, de cego. Ele joga fora aquilo que aprisionava ele, mas que autorizava ele a continuar tendo que comer, porque ele cria que agora que ele chama a atenção do Senhor, que ele seria curado. Então foi por isso, ele creu antes de materializar o milagre. Por isso que há uma grande revelação que esse Bartimeu, ele ativou um princípio de fé, de resposta de oração, que Jesus revelou num capítulo anterior aqui de Marcos. Se você for comigo para Marcos, na verdade o capítulo posterior, em Marcos 11, verso 24, Jesus diz assim: por isso vos digo que tudo, diga amigo, tudo, quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amados, o tempo verbal do texto bíblico, ele é tão importante, porque nada na Bíblia é por acaso. E quando você vai para o original, você vai para o texto e você fala, o que Jesus falou aqui? Ele não falou, tudo que você pedir, você deve crer que vai receber, e será. O tempo real desse texto original é creu que você já recebeu. Crede que recebestes, isto é, no passado. Já Deus fez, porque sempre aponta para o passado e para o presente. O futuro é a esperança bíblica, aquela certeza que Deus fará. Mas a fé é me apropriar de algo que Deus já fez. Eu vou repetir. Esperança bíblica é uma certeza que é algo que Deus fará no futuro. Eu me agarro naquilo como uma âncora da minha alma. Jesus vai voltar. Mas a fé, ela me apropria do que já é real e aconteceu. Já foi feito, já foi dado. Quem está entendendo? Então, aquele Bartimeu, ele entrou nesse princípio. Ele creu que algo já aconteceu. Por isso que ele lançou a capa fora. Na hora que você está orando dentro da vontade de Deus, igual você aprendeu domingo passado, você deve crer, essa é a fé, que Deus já te ouviu, que Ele já te respondeu, e Ele já te deu. Mas Ele deu na onde? Efésios 1:3 fala que Ele já nos deu nas regiões celestiais. O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. O mundo espiritual está aqui, uma outra dimensão paralela, que há anjos, que há o fluir do Espírito, e o melhor, o próprio Jesus está no nosso meio, porque Ele prometeu, quando vocês se reunirem, no meu nome, estiverem 2 ou 3, ali eu estarei no meio de vocês. Quem crê que Jesus está aqui? Mas eu creio que talvez nenhum de nós está o vendo com os olhos naturais, e aí se torna difícil também, quando você não vê com o olho natural, uma resposta de oração. E aí aquele que anda pelo que vê, tem muita dificuldade de crer na realidade do mundo espiritual. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ele já tem abençoado, Ele não vai abençoar. Lá na cruz Ele já conquistou tudo para você, já te abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Agora diga comigo, nas regiões celestiais, em Cristo. Cristo, Ele reina nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Ele é o Senhor, e lá Ele liberou o que você pediu. Você está aí? Então nós já temos a cura, nós já temos a prosperidade, nós já temos a resposta no mundo espiritual. Então vamos voltar para Marcos 11:24. Por isso eu te digo que tudo é tudo no grego, que você pedir, alinhado com a vontade de Deus, crede que já recebeu. Coloca um já aí para ficar mais preciso. Crede que recebestes, e será assim convosco. Primeiro eu creio, eu tomo posse no mundo espiritual, para depois se materializar na minha vida. Pastor, mas como que materializa? Como que eu acesso aquilo que já está no mundo espiritual? Sabe, não tem outro caminho, através da oração da fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível você ter dele o que Ele tem dado a você. O segredo é a vida do justo que vive pela fé. Agora, tem alguns segredos que fortalecem essa fé, que a Bíblia fala, que leva você a desfrutar dessa promessa. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7, que nós, a igreja, andamos por fé, e não pelo que vemos.
Então vamos declarar esse texto? Vamos bem forte, 1, 2, 3 já. Visto que andamos por fé e não... Se você gosta de estudar, grifar, lembrar, grifa aí na sua Bíblia esse verbo andar. Aqui está andar, não colocou vivo, mas precisamente aqui no contexto é uma dinâmica de movimento. Eu ando por fé. O que é andar? Andar é você sair do lugar, se colocar em movimento. Então, eu não estou parado por fé. Eu não estou parado, estagnado, mas eu estou andando. E eu estou andando pelos olhos da fé e não com os olhos naturais. Só que isso é muito complicado, porque se você fecha os olhos naturais, para andar aqui você vai cair, você tropeça. Tem gente que não abriu os olhos da fé para se mover quando ele ora, para andar depois da oração. E nós precisamos agora de passos que nos levam a andar e nos apossar daquilo que Deus já fez. Sabe, queridos, nós precisamos, pela fé, ter revelações das percepções da realidade do mundo espiritual. Porque quando isso acontece, sua fé não só cresce, mas você fica agradecendo. E entra agora o terceiro passo. Um terceiro passo que a Bíblia fala que é um segredo para você tomar posse das respostas e elas se materializarem, é isso aqui, ó. Agradeça a Deus pela resposta de oração e faça com que cada pensamento e desejo que você tem, afirmem que você já tem aquilo que tem pedido. A gratidão é uma ferramenta, é um princípio poderoso que fortalece a sua fé, para você crer que Deus já te deu. Então quando você se move por fé, eu ando agradecendo, não por aquilo que Deus fará, mas aquilo que Ele já fez. Então eu fico grato. Eu não estou vendo com os olhos naturais, mas eu estou andando como quem já tem a cura, como quem já tem a resposta. E quando eu ando em fé, a consequência natural é um coração muito grato. Por quê? Porque se você já tivesse na sua mão a resposta materializada, você estaria feliz e grato, não estaria? Então, vamos fazer esse exercício de fé. Vamos supor que você tem nas suas mãos a sua resposta. Faz uma concha assim, para reter toda a resposta, todo o pedido. E aí você olha para ela, e vamos imaginar aqui que está tudo que você pediu e precisa, e você se enche de alegria, está aqui. Mas quando você olha para a sua mão, você não está vendo nada. Mas eu creio que o Senhor pode pegar anjos para derramar na sua mão agora a resposta espiritual, dizendo: está derramando um óleo, está te dando uma chave. E aí eu fico tão grato, porque com os olhos da fé eu estou visualizando na minha mão. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Só que tem gente que não gosta de exercitar essa fé, não se movimenta pessoalmente. Ele precisa de ajuda, de muletas. Ele vai atrás de um profeta, ele vai atrás da profetada, da irmã que chega para ele: eu estou vendo um anjo, aleluia, e na sua mão agora o anjo está colocando uma chave. Aí você fica emocionado: estou até sentindo peso. Por quê? Porque você é emotivo e sensorial. Você precisou de uma ajuda terrena para te dar uma verdade que a Bíblia já te disse: você já é abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Só que quando você lê, a sua fé não está ativada, você fala: amém, aleluia. Aí vem o profeta com aquele estereótipo, muda de voz e fala: meu servo, eis que lhe digo, o anjo veio do céu. Aí você se derrete. Por quê? Porque a sua fé está sendo emotiva, ela está sendo sensorial. Você está ouvindo alguém, a voz de alguém, alguém tocou, e alguém está te ajudando na imaginação. Eu estou vendo o anjo. A nossa fé não anda por aquilo que as pessoas falam, ela anda por aquilo que a Bíblia fala. Quem está comigo? Então o irmão pode até ser usado por Deus. Eu falo aleluia, eu creio, eu fico alegre. Mas eu já estava alegre antes, porque antes de você me falar, a minha Bíblia já disse que na minha mão Ele já me deu o que eu pedi. Você está comigo aí nessa noite? Fala para o irmão que está ao teu lado: você está com cara de chuva. Fala para ele: você está meio amuado, você está querendo cobertor, o que está acontecendo com você? Fala para esse irmão: você é muito doce, mas não é de açúcar, você não derrete. Aleluia. Colossenses 4:2, o apóstolo Paulo, ele revela esse segredo à igreja de Tessalônica, de Colossos. Colossenses 4:2 fala: perseverai na oração. Diga comigo: vigiando com ações de graças.
Quando eu estou perseverando na oração, que eu creio que eu estou tomando posse, ele dá uma dica, uma revelação: vigia com ações de graças, louvor, gratidão. Sabe, coração grato, eu estou cantando a Deus, eu estou oferecendo ações de graça. O que é ação de graça? É um culto como esse, é o louvor como tivemos, é a oferta no altar, é a minha oração de alegria, é tudo que eu tenho, uma ação que traz a minha gratidão até o céu. Por isso você pode dar uma ação de graça e de alguma maneira, seja aplaudindo a Deus, seja dando louvor a Ele, é ações de graças. Mas eu quero ver você fazendo isso na hora do aperto, na hora que o diabo está no seu ouvido. Cadê? Você orou? Você não está vendo nada? Você não está sentindo nada? É nessa hora que eu persevero, continuando orando e continuando agradecendo, porque vigiar a oração com a minha gratidão é um segredo de ver a materialização. Até rima, né? Mas são verdades. Vigiar minha oração, vigiar minha alma, o meu coração, ficando agradecendo. Deixa eu te dizer, o campo de batalha do diabo é a sua mente, você sabe disso. Então a gratidão, ela guarda os seus pensamentos, porque você pode induzir os seus pensamentos, você pode ter liderança no seu cérebro. O seu cérebro é um órgão do seu corpo, que tem ali neurônios e tem toda sinapse que liga pensamentos, às vezes que precisam de domínio próprio. A Bíblia fala: eu levo cativo a obediência em Cristo Jesus, a minha mente, os meus pensamentos. Então você fala: Senhor, reina aqui na minha mente. O diabo está me atacando, gerando incredulidade, mas como eu domino a minha mente? Enche os seus pensamentos de ações de graças e louvor. Fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor já me ouviu, porque eu já tenho, aleluia. Eu me lembro desse testemunho que marcou a minha vida cerca de 10 anos atrás, quando eu estava em uma das conferências do MDA lá em Santarém, e alguns irmãos estavam lá também, e uma grande mulher de Deus, uma missionária, estava lá. A esposa, na verdade, era viúva do irmão do pastor Eibe, que fundou a Missão Paz, fundou a igreja, e eles foram para os ribeirinhos evangelizar os ribeirinhos e os índios, e um grande mover missionário veio através daquela família. E ela tinha, eu conheci as filhas, os filhos, e eles estavam sempre viajando nos barcos, e ela conta essa história que eu vou resumir, que ela tinha ensinado as filhas, dizendo: olha, não brinque na beira do barco, e muito menos tenta pegar água, não faça isso. Mas uma das crianças talvez esqueceu, a menorzinha, eu não me lembro a idade precisamente, mas era uma criança de 5, 6, 7 anos. Ela pega um balde para pegar água, e o barco estava em movimento, em velocidade. E quando ela baixou o balde para pegar água no rio Amazonas, você talvez não sabe que não tem pontos dele que você não vê as margens, diante da largura. Eu tive lá, eu pude ver. Então naquele imensidão de água, ela coloca o barco, e aí com a mão, e a água puxa, e ela cai no rio, e afunda, e ninguém viu, o barco seguiu. Quando a mãe sente falta, pergunta para a irmã: cadê sua irmã? E ela falou: ela estava ali com um balde. Aí ligaram a coisa, ela tentou pegar água, caiu. Então eles voltaram com o barco, ela gritou: nós temos que socorrê-la, só que não sabia qual era o ponto, se tinham viajado muito, onde era, para tentar mergulhar, para tentar buscar. E naquela aflição de uma mãe, ela estava testemunhando naquela conferência, e eu estava precisando tanto de resposta de oração, naquele tempo, milagres eu estava buscando em Deus, e ela disse: eu me lembrei que um dos segredos de oração mais poderosos que a Bíblia disse, é esse aí. Quando eu oro com ações de graças, quando eu estou intercedendo, mas eu trago frutos de louvor, sacrifícios de louvor, isso sobe direto ao trono de Deus. Ela disse: é mais rápido do que qualquer intercessão. Então ela começou a orar: Senhor, eu já te dou todo o louvor. Ela começou a cantar ações de graças. Senhor, o Senhor já salvou a minha filha, ela é consagrada a Ti. Mesmo em lágrimas ela estava grata, porque eu já orei para que ela seja salva, e o Senhor já me ouviu. Então o marido não sabia se ele ia mais voltando no rio, ou se ele voltava. Mas naquele momento que ela estava louvando, ele sentiu: não, eu tenho que retomar, não foi tão para baixo. Ele volta no barco, anda mais um pouco, e ele vê a criança boiando nas águas, e ele chega perto, consegue me salvar, e aquela criança diz: mãe, eu estava afundando, mas de repente
eu senti alguém me empurrando, me pegou na minha barriga aqui, ó, e me levou para cima da água. Eu fiquei boiando nas mãos de alguém estava lá me segurando, mãe. E ela disse: eu estava louvando ao Senhor, porque é isso que eu estava vendo, o Senhor tirando a minha filha do fundo do rio. Deus é maravilhoso. Hoje ela está salva, é uma missionária, uma mulher de Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Sabe, irmãos, tem gente que sai de um momento de oração pior do que entrou, angustiado. Ele ora mal, ele sai pior, porque ele está cheio de incredulidade na hora de uma aflição, e ele não tem essa vigilância de ações de graças. Então ele sai pior, fala que peso que eu estou, porque eu não sei como que Deus fará, se Deus fará, porque ele está numa atmosfera de incredulidade e de tristeza. Mas você vai vigiar uma atmosfera de alegria. Paulo diz que um dos segredos da fé viva é quando nós vigiamos a nossa atmosfera de alegria e gratidão. Amém? Porque na hora o diabo vai atacar. Cadê Deus? Será que Deus te ouviu? Cadê a materialização? Cadê a resposta? Será que Deus vai fazer? Aí você fala: capiroto, Ele não vai fazer, porque Ele disse que Ele já fez. A resposta: Senhor, não fará, e Ele já fez. Nessa mão o diabo se endemoniado, ele sai com medo, porque ele sabe que tem uma fé viva, e a fé viva ela fala. Por isso Paulo em Coríntios: eu criei por falei. Você deve falar para você, para a sua mente: o Senhor já fez. Meu irmão, esse tipo é muito poderoso. 2 Tessalonicenses, agora para a igreja de Tessalônica, Paulo revela esses princípios de oração, de oração que produz resultado. E ele diz assim, em 2 Tessalonicenses 1, verso 11, ele está dizendo para a igreja de Tessalônica: por isso também não cessamos de orar para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito, bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Você deve orar como Paulo orou, porque Deus quer cumprir com poder todo bom propósito, toda bondade e obra de fé, todos os seus sonhos. Há planos de bondade no coração de Deus, e Paulo está dizendo: eu estou orando para isso. Olha o verso de número 11, ele diz: para que todo bom propósito de Deus e obra de fé se cumpra, se torne uma realidade. Agora, é interessante que ele está falando aqui de como ele está orando, ele está ensinando, e ele está dizendo assim no verso 12: o propósito é trazer glória a Deus, ao nome de Jesus. Você aprendeu domingo passado sobre a motivação correta em pedir algo para Deus, e quando você tem essa motivação correta, você fala: Senhor, o que eu estou orando é para a tua glória, então eu já recebi, e eu estou dando ações de graças e para a tua glória. O que essa resposta vai trazer é para a tua glória. Meu irmão, isso fortalece a sua fé, trazer ações de graças para Jesus. No capítulo 1 de Tessalonicenses, no verso 3 agora, ele começa a sua segunda carta escrevendo o seguinte: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Diga comigo: a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Meu amado, a sua fé, ela precisa crescer sobremaneira. Deus te deu uma porção de fé. A Bíblia diz que cada um de nós temos um nível de fé, mas a nossa fé, ela vai crescendo, ela vai aumentando, ela vai sendo fortalecida. Agora, a grande questão bíblica que Paulo vai tratar com a igreja de Tessalônica, nas suas cartas, é que ele queria saber o estado da fé, se ela estava doentia, ou se ela estava fraca, ou se ela estava morrendo. Porque nós entendemos aqui nesse ensino de Paulo, que se sua fé não está crescendo, possivelmente ela pode estar diminuindo, não está estagnada. Tem coisas que estão acontecendo ao seu redor, ou que soma para a sua fé crescer, ou que tenta sugar com incredulidade para ela diminuir. Quem está entendendo aqui? Amém? Então, como que eu faço para a minha fé
começar a crescer de uma maneira sobremaneira, como ele está dizendo aqui? Eu vou te dar uma dica aqui poderosa, que tem sido um desafio para mim, e nos levar a vivenciar tudo para a glória de Jesus e dar testemunhos, que é começar com pequenas coisas, começar no pouco. Semelhante à palavra que eu ministrei na hora dos dízimos e ofertas, se você for fiel no pouco, nas pequenas experiências do dia a dia, aquelas que você acha que é insignificante, que não é algo estrondoso, grandioso, místico, sabe, sobrenatural, não, é coisa do dia a dia, é coisa daquilo que você precisa, coisa que você acha que nem precisaria orar. Você fala, isso aqui é tão bobo que eu dou conta de resolver. E você não está deixando Deus andar com você no seu dia a dia, nas suas pequenas coisas domésticas, do trabalho, e isso está impedindo a sua fé de crescer a partir das pequenas coisas. Então, diga comigo, eu preciso aprender a aplicar fé para curar uma dor de cabeça, para um dia eu ter uma fé tão grande que eu vou orar para a cura de câncer. Quem entendeu o que você acabou de falar? Você está entendendo? Sabe, eu vou te lembrar daquele exemplo que eu já dei aqui, que exemplifica um princípio. O exemplo de um cristão com a sua família, que tem a casa invadida por um ladrão, um cara valentão, forte, musculoso, que está com uma faca e fala, eu vou levar tudo que você tem aqui, e ainda vou levar sua esposa e seus filhos. Aí o cara, diante daquilo, ele é o sacerdote, o chefe da casa, ele fala assim para o ladrão, espera só um pouquinho. Aí ele corre para o andar de cima, para o quarto dele, e ele fecha a porta e começa a fazer flexão abdominal, levanta uns pesos que ele tem lá, e ele quer, em 10 minutos talvez, fortalecer os músculos, ele se sente muito fraco, o cara é muito mais forte do que ele. Aí ele vai para uma academia rápida lá, ele se exercita e volta para enfrentar o bandido. Você acha que resolveu? Você acha que ia dar certo? Nessa luta, será que ele teria força para vencer? A Bíblia diz sobre dominar o valente, que vem dominar a nossa casa. Então por isso que eu dou esse exemplo, porque ele também é um exemplo bíblico. Tem gente que na hora que precisava aplicar fé, para um livramento, uma vitória, um milagre, Deus proteger, aí ele quer correr para a academia da fé, para a academia da oração, que ele não faz há muito tempo. Ele não tem rotina de oração, de fé, de aprender a fé a crescer, porque ele antes não entrou nessa academia. Ele não tem essas experiências continuamente. Aí na hora que o bicho pega, na hora que o barco afunda, ele vira homem de oração. Aí ele vem para a semana de oração. Aí ele faz um jejum. Aí ele liga para o pastor e fala, como que jejua? Eu estou 10 anos na igreja, mas agora eu tenho que jejuar. Por quê? Porque o ladrão chegou. Se ele tivesse atinado que a oração e jejum não é uma opção, mas é um mandamento. Jesus disse, quando orares, quando jejuares, então seria parte da nossa disciplina espiritual continuamente, amém? Estaria deixando você preparado para todo tipo de aflição, do dia mal, de luta que vem, porque a cada dia você ora. E quando você for orar para repreender e amarrar o valente, você fala, assim como eu tenho orado a cada semana, assim como a minha fé tem crescido, agora eu sei que na autoridade do nome de Jesus, eu já sou mais que vencedor, e o diabo vai sair da minha casa, e você faz batalha espiritual, e dá chute nos demônios, ele sai gritando de medo, amém? Por quê? Porque você tem autoridade no nome de Jesus. Porque maior é aquele que habita em vós do que aquele que está no mundo. Porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Cadê os valentes do Senhor aqui nessa noite? Cadê as valentes do Senhor, as mulheres de oração? Você está aí, né, meu irmão? Cutuca os irmãos, acordou agora, né? Você deu uma empolgada, aleluia. Então, eu não sei se você faz academia, eu luto com esse negócio. Mas nós precisamos exercitar os nossos músculos da fé. Como que eu faço isso? Como aumentar os meus músculos espirituais? Da mesma maneira que você fortalece os músculos físicos. É um paralelo que nós temos que comparar. Então pergunta para quem está ao seu lado aí, como aumentar os nossos músculos espirituais? Pergunta para ele, o que tem que fazer? Aí ele vai falar assim, vai para a academia. Agora fala mesmo com um cara bravo, fala, vai para a academia, aleluia. Agora pergunta, você já está indo? Vai comigo então, seu abençoado.
Como aumentar os nossos músculos espirituais? Diga comigo: boa alimentação e muito exercício. Vamos mais alto aí, vamos participar comigo bem forte. Boa alimentação e muito exercício. Mais uma vez, boa alimentação e muito exercício. O que você está comendo está fortalecendo ou enfraquecendo a sua fé. Eu falo isso literalmente. Você está comendo nas redes sociais, você está comendo na televisão, você está comendo nos vídeos, você está comendo. O que você come gera força ou fraqueza espiritual. Então a palavra de Deus diz que ela é o nosso pão, o pão vivo, e dela nós deveríamos nos alimentar, porque nem só de pão viverá o homem, de pão físico, comida, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a Bíblia é alimento, meu irmão. O diabo não quer que você leia a Bíblia, porque eu creio que todas as vezes que você abre ela para ler um versículo, mesmo que seja ler na caixinha de promessas, seu preguiçoso, e aí você pega lá, a Bíblia diz: nenhuma palavra de Deus cai na terra sem produzir um efeito do qual o Senhor quer. Ela não voltará para mim vazia, porque ela é viva, amém? Mesmo que seja aquele salmo decorado, a palavra de Deus é poderosa. Quando você lê a Bíblia, ela está ativando a sua fé, ela está alimentando você. Você fala: opa, Deus fez antes, Ele é poderoso para fazer hoje. Deus já fez milagre e Ele é poderoso para fazer na minha vida hoje. Ela te dá uma boa alimentação, nutrição. Agora, além da boa alimentação, a segunda coisa é o quê? Você acabou de falar, meu irmão. Exercício. Então, exercitar a fé. Pastor, como que eu exercito a fé? Amado, eu de vez em quando tenho umas dores de cabeça, e eu preciso aprender a exercitar a minha fé, de não ir no bendito remédio que eu carrego na bolsa. Sabe, ir no remédio não é pecado, não seja errado, mas eu acredito que Deus, Ele quer que eu e você começamos a aprender a exercitar uma fé, que nós podemos declarar: Senhor, o Senhor pode remover essa dor de cabeça, essa enxaqueca, ou qualquer outro problema. Quando eu vou para um remédio, ou para o médico, Deus pode usar o médico porque foi Ele que deu, não é pecado, não me entenda mal, não sou contra, muito pelo contrário, porque foi Deus que deu. Um dos evangelistas era médico, Lucas. Agora, quando você vai para o médico e o remédio, a cura, ela vem de fora para dentro, por mais que seja uma bênção de Deus. Agora, quando você vai só para Deus e quando você move por fé, a cura vem de dentro para fora, porque essa fé, ela é gerada no seu íntimo, no Espírito de Deus, no seu espírito. Então eu quero te dar alguns exemplos práticos, de gente que aprendeu a exercitar a fé para tudo, e de gente que não aprendeu. Vamos pegar um exemplo ruim, um exemplo de um homem de Deus, que deveria dar exemplo, era um líder de Israel, na verdade ele foi um rei, mas ele não quis ser um rei de fé, igual outros reis de Israel, os seus antecessores. Eu estou falando de um rei que chamava Asa. Você já ouviu falar sobre ele? A história dele está no livro dos reis e também em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 12, olha o que aconteceu com esse rei. Vamos lá, pega a sua Bíblia, aprenda a manuseá-la, não fica com preguiça de ficar vendo só no telão. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, e a sua doença era em extremo grave. O que será que é isso, que é tão grave nos pés? Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Deus não se agradou disso. Ele não quis recorrer a Deus. Ele falou: não quer nem orar, vou no remédio, chama o médico. Aí o verso 13 fala assim: descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. O texto está falando que o Senhor não se agradou dele não ter recorrido ao Senhor, e possivelmente ele morreu por causa disso. Os médicos não conseguiram curar a doença grave nos pés. Agora, sabe o que é o mais interessante? Que não vai dar tempo de eu pregar sobre esse rei. Eu estou preparando uma série sobre os reis da Bíblia, que vem por aí. Daqui a pouco a gente vai ter uma série maravilhosa de você conhecer os reis e as suas histórias e aprender com eles. O nome Asa em hebraico, você sabe que todo nome em hebraico tem um significado.
Em hebraico, Asa significa médico. Parece uma ironia, as coisas se encaixam. Esse rei, o nome dele significava médico, e o que ele mais queria é confiar nos médicos. Os médicos foram dados pelo Senhor. Há tantos médicos maravilhosos aqui, nessa noite, que Deus nos deu. O meu filho vai ser um médico, eu oro para que ele seja um médico maravilhoso. Os médicos são um instrumento do Senhor. Você pode dizer amém? O Senhor levantou o médico Lucas para cuidar dos apóstolos. Então Deus se move pela medicina que Ele nos deu. Mas o problema, que eu creio aqui no verso 12, que o Senhor não se agradou de Asa não ter priorizado Deus. Você está entendendo? Colocado a sua fé em prática, dizendo: Senhor, o Senhor pode usar os médicos, mas eu creio que os médicos são instrumentos do Senhor, porque a minha cura vem do Senhor. Quem diz amém para isso? Amém? Você crê nessa verdade? A pergunta é: aonde você está depositando confiança? Eu acredito que nós devemos confiar nos médicos, mas confiamos que eles são instrumentos do Senhor. Mas a minha confiança de viver sempre curado, bem, não está no remédio, não está em qualquer outra ferramenta, mas a minha confiança de viver uma vida saudável é que Jesus naquela cruz, Ele foi esmagado para que eu fosse curado, porque pelas suas pisaduras foste sarados, amém? E o nome dele é Jeová Rafá, Ele é o médico dos médicos. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus, amém. Então o que eu aprendo aqui é que eu preciso exercitar fé para as doenças pequenas e para as doenças grandes. Para as doenças que eu vou, às vezes, ir ao médico, como eu vou várias vezes, e os médicos têm cuidado tanto da minha família, mas eu gero fé em orar, dizendo: Senhor, o Senhor quer me curar de uma maneira instantânea dessa dor de cabeça? Se Ele quer curar, vamos lembrar os passos então. Senhor, a Tua palavra diz que pelas Suas pisaduras eu fui curado, e eu tomo posse, e agora eu vou Te agradecer, porque pelas Suas pisaduras eu sou curado. Nós vamos ver exemplos de homens que entenderam esse segredo. Um deles foi o profeta Jonas. Quando ele estava na barriga daquele peixe, a Bíblia fala que é peixe, não baleia, porque baleia é um mamífero e não peixe. Jonas 2, verso 9 diz assim: mas com a voz do agradecimento. Diga comigo: com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. No texto original está dizendo assim: eu te agradeço e eu cumpro o meu voto. Ele está fazendo algo naquele momento, no presente. E naquele momento que ele agradece pela oração, a Bíblia fala que o peixe vomitou ele. Depois que ele agradeceu, ele ora e agradece. Eu vou agradecer ao Senhor. Agradeça em fé antes de ver a materialização do seu pedido. No Novo Testamento, Paulo e Silas estão numa prisão, em Atos 16, 25. E por meio da meia-noite, por volta da meia-noite, eles não estavam agora clamando: me tira daqui, eles já tinham orado. E eles oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto. De repente quando? Quando eles agradeciam em louvor. O seu louvor é uma arma de guerra. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eu creio que isso é profético. Eu creio que é algo espiritual. As prisões vão serem abertas, as cadeias vão cair. O Senhor vai soltar quem está aprisionado e vai ter um terremoto de bênção na sua vida. O louvor é uma arma de guerra. O louvor é poderoso, as ações de graças. O pai da fé, Abraão, sabia disso. Romanos 4, verso 20. Abraão não duvidou pela incredulidade, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé. Diga comigo: pela fé. Mais forte: pela fé. Se fortaleceu, dando glória a Deus. Então ele foi para a academia da fé, e ele descobriu que levantar os pesos dos músculos espirituais eram ações de graças e louvor. Então ele se fortaleceu na fé. Como? Dando glória a Deus.
Alguém está dando, se fortalecendo agora, alguém entendeu? Uma pessoa deu glória a Deus, a fé, e já levantou um peso, 10, 20 quilos, aumenta mais. Amém, você está fortalecendo a sua fé. O que você pode dar glória a Deus? Não dê aleatório, não dê assim, no abstrato, seja específico, levante uma sua mão, e agora pensa na luta, pensa no pedido, pensa no que você quer receber, e dá um forte glória a Deus por isso. Amém, aplauda o Senhor, Ele já fez, Ele é Deus de milagres. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia fala que, estando plenamente convicto, o verso 21, que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Eu declaro que você vai estar plenamente convicto que o seu Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Isso é a fé de Abraão, amém? Então, vamos gravar esses passos, esses 3 passos que eu já ministrei nessa série. Então diga comigo, o primeiro, confirmar no Espírito, e encontrar nas Escrituras o que vai sustentar o meu pedido. Número 2, diga comigo, faça o seu pedido a Deus, e creia que Ele já te deu. Então já está no mundo espiritual. E agora, diga comigo, terceiro lugar, agradeça a Deus pela resposta de oração, e faça com que cada pensamento e desejo afirmem que você já tem aquilo que tem pedido. Aleluia. A sua vida, ela corre na direção do seu pensamento dominante, do seu pensamento mais forte. A Bíblia diz que você é o que você pensa. Certa vez, uma mulher estava orando no altar por um milagre, e era um milagre, o pastor sabia, ela estava no culto da manhã. Isso aconteceu em outra igreja. E ele conta essa história, que aquela mulher estava angustiada, e ela aprendeu o segredo de oração. Então ela se levantou e disse, o Senhor já fez, eu te agradeço. Ela começou a confessar, que ela estava crendo, que o Senhor ouviu ela, que já estava movendo naquele problema familiar. Mas ele estava lá na porta, e quando ela terminou o momento de oração, ela foi lá para a porta, ele veio falar com ela, irmã, me conta, tem novidade da situação? Aí aquela mulher que estava com aquela atitude de guerra na oração, diz, pastor, só Deus. Ela começou a murmurar, Senhor, eu estou sem força. Para Deus ela se demonstrava forte, mas para ele, pastor, eu não sei o que vai ser de mim. O que o pastor constatou, que aquela oração dela era uma forçação de barra. Ela queria gerar uma fé, não, Deus já fez. Mas lá fora, ela falou o que estava dentro. A boca fala do que o coração. Então ela fala, pastor, eu não sei o que vai ser. Porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais e além de tudo aquilo que você pensa ou pede. Então, os seus pensamentos devem estar alinhados com o seu pedido, com a sua oração. Quando você orar e crer que Deus já te deu, coloca o seu pensamento e fala, meu pensamento, eu já estou vendo que Deus já fez. E aí você começa a agradecer, e ficar agradecendo, igual Abraão, até aquilo se materializar. Mas pastor, como que eu vou apoiar a minha fé numa promessa bíblica, porque são mais de 8.000? O que eu tenho que fazer? Fala para o irmão que está ao teu lado assim, parar de ser preguiçoso, e começar a ler a Bíblia, começar a aprender. Dá tempo, não espera o ano que vem, começa hoje. Vai anotando promessas bíblicas que vão fortalecer a sua fé, parar de ser um preguiçoso espiritualmente, igual eu falei domingo passado. Mas eu quero te dar uma dica, eu vou te ajudar. Se você quiser tirar uma foto desse endereço que eu vou te colocar no telão, que é uma das páginas que eu criei no nosso website, que lá tem tudo da igreja, informações, fotos, mensagens, que é igrejavale.online ou .com. Mas esse endereço agora que vão colocar, que iriam colocar, já não vão colocar agora. Você precisa anotar então. O endereço é igrejavale.online. E se você coloca uma barra, está lá escrito, e escreve promessa, vai abrir uma página que está inserto lá, ela não quer ainda, mas se você está no seu celular, no seu computador, igrejavale.online, barra promessas, eu te dei uma série de promessas
para você ir memorizando e aprender sobre várias áreas, área de cura, de prosperidade, de casamento, família. Então anota aí no seu celular, igrejavale.online/promessas, que você vai ter lá durante a sua semana. Sabe, eu queria te encorajar a se preparar para a semana que vem, que eu creio que eu vou terminar os demais 4 passos. Eu queria te desafiar a aplicar o que você aprendeu agora, entrando numa academia de fé, e exercitar essa fé, e começar a pegar essas promessas que estão aí nesse site, e colocar elas em prática, e você começar a viver um movimento. Diga assim: eu ando por fé, e não pelo que vejo. Então fala assim: eu vou me movimentar em fé. Eu profetizo que a sua fé vai crescer. Obrigado aos irmãos que conseguiram ir agora. Deixa eu sair da frente aí para você tirar uma foto, se você ainda não conseguiu anotar, e depois você escreve isso no seu navegador ou no seu celular. Você vai pegar essas promessas que estão aqui, e eu queria que você memorizasse, entendesse elas e entrasse numa academia da fé, para se movimentar numa vida de oração. E eu profetizo que a sua fé vai crescer de sobremodo, como a fé dos Tessalonicenses cresceu. E eu queria que você começasse a vivenciar fé nas pequenas coisas. Então, o exercício prático é você começar com uma experiência em algo pequeno, para fortalecer a sua fé. Talvez você vai precisar de fé pouca, para pedir que Deus cure uma dor de cabeça, cure uma dor de barriga, não sei. Mas você começa a testemunhar coisas pequenas, e aquilo vai aumentando até Deus ir fortalecendo a sua fé, e ela vai crescer de uma maneira poderosa para a glória de Jesus. Posso ouvir um amém? Alguém aqui? Então, eu quero que você pegue a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses 1:3, e você vai anotar, e você vai orar comigo agora. Os irmãos podem colocar o texto no telão, e diz assim comigo: pois a vossa fé, você está comigo aí? Você pode dizer? Pois a vossa fé cresce sobremaneira. Então fala assim: a minha fé, ela vai começar a crescer. E eu queria desafiar você a exercitar a fé por uma coisa pequena. Por exemplo, quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei de 2 coisas. Eu orei quando eu estava me preparando para ir no culto. A chuva estava muito forte na hora que eu estava orando, e eu falei: Senhor, daqui aos próximos minutos, no período que a igreja vai para o prédio, a igreja precisa, muitos não têm carro, Senhor, alivia essa chuva, deixa ela ficar bem fraquinha, até para eu não me molhar ao descer do carro. Irmãos, quando eu terminei de orar, a chuva começou a diminuir. Eu glorifiquei, fiquei emocionado com Deus. Eu falei: Senhor, eu creio que isso é a minha fé, porque quando eu cheguei aqui, a chuva não estava como está agora. Até porque eu orei e falei: Senhor, na hora da mensagem, derrama um toró, para ninguém ter que ir embora correndo. Só que Ele não respondeu ainda: a chuva não está tão forte assim, e eu não vou demorar tanto, fica tranquilo. Agora, a minha fé cresceu com isso, mas eu me lembro do dia que eu tive que exercitar uma fé, uma coisa tão grandiosa para mim. Eu já contei esse testemunho várias vezes, mas quando eu me lembro, eu me emociono, porque foi uma experiência de fé muito forte e íntima com Deus. Foi para a compra do terreno desse prédio. Nós não tínhamos o dinheiro todo. Naquela época, 2012, final de 2011, 2012, faltava a quantia de R$60 mil. E no contrato estava escrito que se nós não pagássemos tudo, até a segunda-feira, às 8 da manhã, o negócio seria desfeito. Tem tudo porquê dessa situação, que não vai dar tempo de eu te contar, mas era para provar a minha fé. Porque nós demos uma entrada, demos uma parte, é o que tinha, e a gente não tinha o resto. Eu falei: Senhor, eu creio que o Senhor está falando que é para comprar. E foi que me levou a dar passos de fé, colocar a pé na água mesmo, para o mar abrir. Foi aquilo. E eu fui para o culto. Naquela época tinha 3 cultos: o da manhã, o da tarde às 5 horas e o da noite. E eu não me lembro, eu acho que foi no culto da tarde, porque de manhã eu ia falar: Deus, a gente precisa levantar R$60 mil. Para mim era tão desafiador, era um milagre falar daquilo. Mas eu falei: Senhor, eu poderei falar desse desafio, e o Senhor pode usar irmãos. Quando eu falar, precisamos até amanhã 8 horas. Mas eu fiz um desafio de fé comigo mesmo: Senhor, se isso é do Senhor,
Se o Senhor está nos dando esse lugar, e se o Senhor está falando que vai nos dar um prédio tão grande como esse, para nós era sobrenatural, era algo muito distante da realidade. Eu falei: Senhor, a minha fé vai ser maior, eu não vou contar para a igreja, eu não vou pedir nenhuma oferta, eu não vou fazer nenhum desafio. Senhor, ninguém sabe que eu assinei esse contrato com esse termo, somente eu e o Senhor. E essa é a minha aflição. Eu vou no culto, vou dar o meu melhor, eu vou pregar, crendo que algo o Senhor vai fazer. E de manhã foi um culto maravilhoso, eu preguei uma palavra de fé, mas nada aconteceu. E eu fiquei aquela tarde tão apreensivo, mas crendo, a fortalecer na minha fé, para que à tarde, não aconteceu nada durante o culto, mas no final, Deus envia uma pessoa que está lá, que se não me engano foi pela primeira vez, e aquela pessoa participa do culto, e no final, de vez em quando eu estava na porta cumprimentando os irmãos, como eu faço até hoje, eu estava lá cumprimentando os irmãos, e aquela pessoa veio, se apresentou, pegou na minha mão e falou: pastor, eu senti durante o culto. Ele sabia, ele ouviu que a gente estava lá orando pelo prédio novo, né? Mas eu não tinha contado nada que precisava daquela oferta. E ele disse: Deus falou no meu coração que eu preciso fazer uma oferta para esse projeto aí do templo próprio da igreja, e eu quero ofertar. E ele falou: eu quero ofertar ainda hoje. Eu falei para ele: amado, lá na frente do altar tem um gasofilácio, e lá tinha um gasofilácio imóvel, você pode pegar, tem um envelope, coloca a sua oferta, vai lá e ore, e depois eu quero orar por você. E ele não soltava a minha mão, ele disse: pastor, você não quer saber qual é a minha oferta? Eu falei para ele: não, amado, não precisa, é você e o Senhor, que eu agradeci, que o Senhor te dê 100 vezes mais, mas você pode fazer lá. Ele disse: mas eu sinto que eu devo te falar. Eu falei: tudo bem. Aí ele chegou no meu ouvido e falou assim: Deus falou que eu tenho que ofertar 60 mil reais hoje aqui. Você pode aplaudir a Jesus? Naquela hora eu lembro que a minha garganta travou, que um nó, eu só lembro de ver a lágrima escorrendo, e ele viu que eu estava tão emocionado. Eu falei: amado, eu não vou conseguir te contar agora todo o testemunho, mas Deus fez algo através da sua vida que eu quero te contar depois. E depois ele foi na igreja, eu contei todo o testemunho para ele, de como Deus usou a vida dele, e nós na segunda-feira tínhamos o dinheiro para trazer 8 horas da manhã, e nós compramos o terreno, e logo depois começamos a construir, e hoje você está dentro de um milagre de oração, porque a minha fé foi exercitada lá, amém? Glória a Deus. Talvez você não tenha essa fé hoje para falar: pastor, eu não tenho esse tipo de experiência de fé assim, de crer, eu logo saio contando para as pessoas. Então eu quero te desafiar a nessa noite você começar exercitando com algo pequeno. Peça algo que talvez você fala: eu não tenho precisar tanta fé, mas eu queria que Deus fizesse isso. Às vezes é um detalhe, é algo que você quer buscar, e eu queria que você pedisse isso agora. Eu quero convidar você a ficar de pé, mas o desafio é, como eu fiz semana passada, fica de pé no seu lugar. Se Deus responder você, se comprometa que você vai testemunhar, que você vai dar toda a glória a Jesus, amém? Jonas capítulo 2, nós aprendemos no verso 9, com a voz de gratidão, ele diz: Senhor, eu já te agradeço. Amado, eu queria convidar você já a agradecer depois que a gente ora aqui agora, mas eu queria ter um desafio com você, de você contar para alguém uma coisa pequena que ele fez. Talvez só você e ele sabe. Talvez algo essa semana que você quer ver Deus fazer. Deus, ele quer te mostrar como ele quer abençoar você. Ele vai te dar toda a alegria de você ficar com uma fé forte dizendo: Deus fez.